Olá, meus caros Sherlocks, tudo bem com vocês? O começo do YouTube foi uma coisa revolucionária, mas ele também proporcionou a gente a ver algumas coisas muito esquisitas. Muita gente se aproveitou do YouTube, no comecinho não tinha nenhuma regra, nenhuma política, nenhuma restrição, e por isso as pessoas compartilhavam os vídeos mais bizarros e perturbadores possíveis. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar 5 vídeos para vocês que viralizaram no começo do YouTube e assustaram muita gente. Mas antes eu vou me apresentar. Meu nome é Yasmin. Aqui nesse canal eu falo sobre casos criminais, casos sobrenaturais e alguns mistérios também. E eu te convido a se inscrever no canal, dar uma olhada em outros vídeos, talvez você possa gostar também. Curte esse vídeo aqui, comenta se você já tinha visto esses vídeos que eu vou comentar aqui e o que você achou deles, ou se você não conhecia ainda. E ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que eu postar aqui. Agora sim, vamos pro vídeo. O primeiro vídeo ficou conhecido como I Feel Fantastic, que mostra uma sala de uma casa, um androide feminino com uma peruca loira e ela começa a cantar. E ela canta as palavras I feel fantastic, hey, 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 please me ou please leave. E ele foi originalmente postado em abril de 2009 pelo canal Creepy Blog. Muita gente que assistiu esse vídeo lá naquela época falou que sentia uma sensação estranha, meio de observação, que sentia tonturas e enjoos também sempre que assistia a esse vídeo. E como eu falei, é esse androide numa sala, assim, uma gravação caseira, meio escura, é um negócio meio assustador mesmo. E além disso, tem uma parte da gravação que mostra um quintal meio arborizado, assim. E aí as pessoas começaram a criar uma teoria para esse vídeo, que virou mais uma creepypasta. A história que o pessoal começou a contar é de que quem estava gravando essa androide era um serial killer e que ele matava as vítimas dele, enterrava nesse quintal aí, que era o quintal da casa dele, e vestia a androide com as roupas das vítimas. E por muito tempo essa teoria foi o que a galera realmente acreditou. Todos os casos que eu comentar aqui já foram amplamente pesquisados por várias pessoas assim que eles surgiram, então poupou bastante o trabalho pra gente e eu só vou resumir as histórias para vocês. Esse caso aqui, como eu falei, foi muito pesquisado e as pessoas rapidamente descobriram um site que se chamava Android World. Nesse site, quando você entra, ele é um site bem antigo assim, ele é de 1997, então ele ainda tem aquele aspecto antigão, todo colorido, tipo assim, você entra no site, parece que você vai pegar 10 cavalos de Troia, sabe, um negócio assim. Mas conforme você vai rolando a barrinha para baixo, você descobre que tem uma foto desse androide, é exatamente o androide do vídeo, e a gente descobre que o nome dela é Tara. Junto da fotinho dela tem uma descrição que diz o seguinte: a Tara foi criada por John Bergeron em 2003 e 2004. John estava tentando iniciar o setor de Android, assim como eu tenho tentado fazer. Ela é um pouco primitiva, mas isso é de se esperar, dado o pequeno orçamento disponível para John. Em 2004, John fez um vídeo musical de Tara cantando. Algumas pessoas acham que é assustador, mas eu acho que é apenas um pouco assustador. Você pode comprar esse vídeo musical aqui por $11 nos Estados Unidos e $19 fora dos Estados Unidos. No momento, não tem o endereço de e-mail de John Bergeron. E aí, uma pessoa, que na verdade foi quem fez toda essa pesquisa, resolveu comprar esse vídeo aí da Tara cantando. Então ele pagou lá os $11. Tem uma opção de clicar aqui, né? Então você clica, abre uma janelinha e aí tem algumas fotos ali. E ele comprou esse vídeo da Tara. E depois de algum tempo, ele recebeu a mídia física do DVD na casa dele. Tem algumas fotos em que ele mostra a foto do DVD e tipo uma cartinha que veio junto.
E ele falou que realmente é um vídeo de 15 minutos da Terra em que ela canta 5 músicas. Uma delas é essa daí, I Feel Fantastic, que foi a que mais viralizou. Pesquisando um pouco mais, esse cara descobriu um usuário no YouTube chamado News77 que tinha postado alguns vídeos da Terra em vários momentos cotidianos assim da vida e com roupas diferentes também. E ele se perguntou se o cara roubou a Terra do John ou se o John vendeu ou se ele conseguiu fazer uma réplica perfeita dela. A questão é que aquela realmente se parecia com a própria Terra. Também não dá para saber se o John gravou esses vídeos e por algum motivo foi parar nas mãos desse cara. Mas pesquisando mais um pouco, ele descobriu um outro canal chamado Halloween Android, que também tinha esses vídeos, só que ele tinha postado um pouco antes. Então esse canal Niu acabou meio que copiando os vídeos dele e postando no canal próprio. O que dá pra gente ter certeza é que o John realmente foi o criador da Terra. Ele criou mais por diversão mesmo, ele realmente era entusiasta de androids, mas ele era músico na verdade. E ele acabou falecendo já tem algum tempo, ele nem chegou a ver que a criação dele bombou, viralizou na internet e acabou assustando muita gente. Esse rapaz que fez toda a pesquisa publicou o vídeo completo no canal dele e eu vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver curiosidade de ver 15 minutos da Terra cantando em posições esquisitas. Passando para o próximo tópico, esse daqui assustou geral. Eu mesma fiquei com medo a primeira vez que eu assisti, antes de saber toda a história por trás, que é o Obedece à La Morsa. O Obedece à La Morsa é um vídeo de mais ou menos 2 minutos e mostra no começo um fundo preto e uma máscara cantando uma musiquinha infantil. Depois pula para uma imagem que vai se mexendo, uma coisa meio psicodélica assim. A música vai acelerando com aquela vozinha fina e finalmente pula para um vídeo de uma pessoa bem magrinha assim, que claramente tem dificuldade para se movimentar. Ela tá dançando com um guarda-chuva, ela vai dando passos assim lentos e vai se aproximando da câmera, assim, ela vai encarando a câmera e vai se aproximando e meio que vai assustando a galera. E tá tocando essa musiquinha aí no fundo que deixa mais assustador. No final corta para uma imagem de uma morsa. E é isso. A verdade é que a história por trás desse vídeo é bem triste. A pessoa no vídeo é a Sandra Crispy ou Sandy Crispy, que é uma mulher trans e desde criança ela fazia drag, ela se montava de drag e o nome artístico dela era The Goddess Bunny. A Sandy não teve uma vida muito fácil, ela morou em vários lares adotivos, ela teve poliomielite na infância, o que acabou limitando os movimentos dela e ela também foi abusada sexualmente na infância. Quando ela tinha 11 anos, ela voltou a morar com a mãe dela, só que aos 14 anos ela começou a se montar de drag queen e a mãe dela era uma pessoa muito religiosa, não aceitava isso, então isso gerava muita discussão entre elas. Nessa época, a Sandy ainda não se identificava como uma mulher trans, ela não tinha feito a transição ainda, ela foi fazer isso mais assim depois de adulta. Pode ser que ela se identificava, mas não era uma coisa pública. E quando ela era criança, quando ela passou por esses lares adotivos, ela passou pela mão de vários médicos negligentes que fizeram algumas cirurgias nela e chegaram a implantar um dispositivo na coluna dela, uma haste de aço, que acabou piorando a situação dela e fez com que ela não crescesse mais. Mesmo assim, ela nunca tirou essa haste da coluna dela. E por isso que ela é pequenininha, tem um corpo meio encurvado para frente, o que acabou ficando assustador no contexto do vídeo que fizeram com a imagem dela. Como a Sandy se montava de drag queen desde pequena, desde os 14 anos, ela entrou nesse meio artístico muito rápido, muito cedo. E em 86,
ela estreou um filme ao lado da Carrie Fisher, que é a nossa querida Princesa Leia. O filme se chama Hollywood Vice Squad. Depois disso, ela participou de vários outros filmes também, e filmes mais underground, assim, filmes independentes, filmes cults até. E depois de estrear esse filme com a Carrie Fisher, ela posou para o fotógrafo Joel Peter Witkin, o que acabou abrindo muitas portas para ela também. Então ela sempre estava nesse meio artístico e muitos diretores assim underground gostavam muito dela, muito de trabalhar com ela. Ela também participou de alguns videoclipes, como o Fallen Leaves, do Billy Talent, e o The Dope Show, do Marilyn Manson. Então, assim, dá pra gente ver que ela era uma figura renomada e muito querida nesse meio artístico, no meio de drag queens e nesse meio underground. Ela era muito respeitada também. Existe um encontro anual chamado Bushwig, que é um encontro de drag queens, e a fundadora se chama Simone Moss. E em um desses encontros, ela falou sobre a The Goddess Bunny. Se você é uma drag queen de verdade, você conhece a Goddess Bunny. Ela faz parte da história drag tanto quanto a Divine. A Divine, para quem não conhece, é a drag que estreou o filme Pink Flamingos, que é um filme desses perturbadores assim, mas é bastante conhecido também. Então só por isso a gente pode entender a influência dela nesse meio, nessa cena drag. Bom, em 1994, a Sandy estreou um documentário, era uma biografia da vida dela, só que em formato de documentário. E foi exatamente desse documentário que eles retiraram essa cena dela dançando. Na verdade, ela só tá dançando mesmo, mostrando ali. E recortaram essa cena e montaram esse vídeo bizarro aí que postaram no YouTube. Esse pedacinho, na verdade, foi postado em 2005 em um site chamado Bombs World. E aí provavelmente retiraram aí esse pedaço do site e montaram esse vídeo que depois foi para o YouTube. Ele foi postado no YouTube dia 5 de outubro de 2007 pela conta Obey the Walrus. Essa conta e o vídeo original nem existem mais, eles já foram apagados já tem bastante tempo. Mas como foi um vídeo que viralizou e realmente atormentou muita gente, ele pode ser facilmente encontrado na internet. É só pesquisar Obedece a La Morsa que você encontra, mas eu vou deixar ele aqui na descrição também. A Sandy, infelizmente, foi mais uma vítima da pandemia. Ela faleceu no dia 27 de janeiro de 2021 de Covid aos 61 anos. O próximo tópico desse vídeo, particularmente, foi uma coisa que me assustou um pouco na época, que é o usuário 666. Só pelo nome do canal ser 666 já meio que dá uma atenção assim e um ar de mistério. Esse caso viralizou quando um ex-funcionário do YouTube fez um relato sobre esse canal. No relato dele, ele fala que ele trabalhava no YouTube e ocorreu o banimento de uma conta, só que isso não era comum, isso foi lá em 2006. Isso não era comum, as contas não eram simplesmente banidas, não era como hoje que tem regras e políticas, naquela época era meio terra de ninguém. E isso acabou gerando uma curiosidade nele, ele queria saber o porquê do banimento, afinal era uma coisa diferente. E ele começou a perguntar para os moderadores do YouTube, mas eles sempre desviavam do assunto, eles nunca queriam falar sobre isso. Mas ele continuava insistindo. E não tinha, mesmo trabalhando lá, não tinha como ele ter acesso, não tinha como ele saber exatamente que conta era essa. Até que um desses moderadores chegou nele, entregou um papel e falou: não pergunta mais sobre isso. E aí o cara foi embora e ele imediatamente abriu o papel porque ele estava muito curioso. E lá estava o endereço: www.youtube.com/666. Ele aguardou o dia inteiro ansioso para chegar em casa e quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi ligar o computador para digitar esse endereço e ver o que era aquilo, né? Porque que as pessoas sempre evitavam falar. Aí ele abriu o navegador, digitou o endereço, só que quando ele deu Enter, a mensagem que apareceu foi: a conta que você procura foi suspensa, sentimos muito.
ele ficou meio frustrado e talvez por isso, não sei, deu alguma ideia na cabeça dele, ele começou a atualizar a página. Então ele foi atualizando assim, sei lá o porquê, deu na cabeça dele mesmo. Só que depois de algumas atualizações, ele percebeu que as letras no layout do YouTube estavam mudando para o número 6. E conforme ele atualizava, mais letras viravam o número 6, até que tudo ficou 66666. E chegou uma hora que ele atualizou a página e o layout mudou para um vermelho, parecia sangue seco. Era um vermelho meio assustador. Tem até umas bolinhas assim que para quem tripofobia dá uma agonia assim, um desespero. Só que o desenho do layout em si não mudou. Dá pra ver que tem a telinha do vídeo e vídeos relacionados do lado, mas o resto tudo muda. E aí ele ficou meio assustado e começa a passar um vídeo. E nesse vídeo ele falou que dava pra ver meio que bebês se movimentando, tipo, mexendo a cabeça de forma meio violenta, e uma mulher dentro de uma banheira cheia de sangue e algumas imagens meio psicodélicas assim, uma coisa bem perturbadora mesmo. E aí apareceu um pop-up na frente dele, ele clicou e era um outro vídeo. E nesse vídeo também, nesse esquema bizarro aí, tinha uma mulher que também se mexia de forma estranha, mas vez ou outra ela olhava diretamente para ele, olhava fixamente para ele. E aí ele ficou muito assustado e pensou que o computador dele tinha sido invadido por um vírus. E aí ele começou a tentar fechar a janela, ele ficava clicando ali e não fechava, não acontecia nada. Ele clicou fora do navegador, também não acontecia nada, até que ele pensou, né, no botão de desligar do computador. Então ele apertou o botão e aí sim apagou tudo, ficou um silêncio assim por um segundo e ligou novamente. E aí tinha uma mão na tela do computador, essa mão simplesmente saiu como se fosse pegar ele, e ele sentiu como se a pele dele se abrisse e ele saísse da pele dele. E o relato dele acabou aí. E aí, né, não se teve mais notícias do querido. Quando esse relato surgiu, muita gente ficou curiosa, foi fazer o teste no YouTube para ver se acontecia isso. E aí surgiu um vídeo de um cara que diz que tinha tentado, que ele conseguiu fazer, e ele postou o vídeo, ele compartilhou o vídeo. E no vídeo realmente dá pra ver, né? Ele entra nessa conta e aparece lá a mensagem de que a conta foi suspensa, mas ele vai atualizando até acontecer tudo isso aí, até aparecer esses vídeos esquisitos, o layout vermelho e assim, bem bizarro mesmo. Só que com a viralização desse relato, apareceu um usuário no YouTube chamado Nana que falou que ele tinha feito esse vídeo e que na verdade era um projeto para um concurso que ele tinha participado. Mas muita gente não acreditou que tinha sido feito por ele, que era fake. Parece que a galera queria mais acreditar que realmente era uma coisa sobrenatural. E muitos falou de que o canal tinha sido criado pelo próprio Mão Peluda para meio que atazanar as pessoas, e muita gente acreditava nisso. E esse vídeo, ele é japonês, e esse cara, o Nana, ele é japonês também. E o vídeo acabou viralizando mais ainda no Japão e assustando mais ainda o pessoal por lá, porque o Japão é um país muito supersticioso e parece que na época tinha um vírus que realmente mexia no computador das pessoas, que as pessoas não conseguiam clicar, né, fechar as coisas e desligava o computador. Então as pessoas realmente ficaram apavoradas com isso, achando que o Mão Peludo ia realmente entrar no computador delas e, sei lá, fazer essas coisas. Mas se você for dar uma olhada no canal do Nana, dá pra ver que ele tem vários vídeos nesse estilo.
Então, realmente, isso comprova que foi ele que criou o vídeo, só que ele fez um negócio tão bom, tão assustador, lembrando, né, gente, 2006, que realmente assustou a galera e ficou bem famoso na época. Se você procurar username 666 ou usuário 666, vai aparecer vários vídeos, várias pessoas falando disso, porque realmente ficou bem famoso. Eu vou deixar o canal dele aqui e o vídeo para quem quiser dar uma olhada. Nosso próximo vídeo creepy é o subtorture.avi. Esse vídeo mostra um cara que claramente é oriental, só que ele tá com uma faixa preta assim nos olhos. Ele tá numa sala com as paredes brancas, tá sentado numa mesa de madeira e com meio que um babador infantil. E ele tá tomando uma sopa ou um lamen, que ele tá tomando num bolzinho de lamen mesmo, só que ele tá com uma colher, uma concha enorme, e ele tá tomando meio assim desesperado e chorando. E aí, lá atrás, começa a vir um cara fantasiado e se aproxima dele e começa meio que a consolá-lo, bater a mão assim nas costas dele e tal, e fica assim por um tempo, até que aparece outro cara com a mesma fantasia e também começa a consolar esse cara. E aí acaba o vídeo. Na época, a galera começou a criar a teoria de que era uma família que tinha sido sequestrada e o cara ficou alguns dias sem comer, então ele estava morrendo de fome. E aí esses dois fantasiados deram a sopa para ele comer. Só que quando ele estava comendo a sopa, eles falaram que a sopa era feita com carne humana. Não só isso, falaram que a carne humana que estava na sopa era da esposa dele, ou seja, ele estava literalmente comendo a esposa dele. E aí ele começa a chorar, porque ele tá com fome, então ele não consegue parar de comer, mas é a mulher dele, né? Tipo, a mulher dele tá morta e por isso que ele tá chorando. E aí também viralizou, todo mundo começou a querer assistir o vídeo e começou a criar teorias sobre ele. Esse vídeo foi postado no YouTube, só que ele não chamou muita atenção, até que em 2015 um usuário no YouTube chamado Some Ordinary Gamers postou um vídeo listando vídeos da Deep Web, e esse daí estava no meio. E aí chamou a atenção de muita gente, e uma delas foi uma mulher que ficou muito curiosa, e ela começou a pesquisar até que ela chegou até um canal chamado Ray Ray TV no Dailymotion e no YouTube também. E ela conhecia o Ray Ray porque o Ray Ray é na verdade o Raymond Percy e ele é um produtor em Hollywood. Ele já trabalhou em filmes como Detona Ralph, Zootopia e até dirigiu uns 10 episódios dos Simpsons. Ele é um cara assim fudido, ele tem um nome, né? Então ela pesquisou mais um pouco e descobriu que ele tinha um projeto pessoal mais antiguinho que se chamava Ray Ray, que era exatamente essa fantasia aí. Ele fazia apresentações com os Ray Ray em casas menores, assim, casas de show, casas de espetáculo. Não tinha nenhum envolvimento de grandes estúdios, era realmente uma coisa mais pessoal mesmo. E só que ele fazia vários shows pelos Estados Unidos e até já tinha feito fora dos Estados Unidos também, já tinha ido para outros países. Então ele era meio que conhecido, era um show meio que conhecido. Então essa mulher entrou em contato com ele, conversou sobre esse vídeo e perguntou se podia fazer uma entrevista com ele e ele aceitou. Então ele falou que ele já tinha recebido esse vídeo no e-mail dele em 2006, só que na época ele não entendeu muito bem o vídeo, ele não sabia se o cara estava chorando ou se estava rindo. E ele fez o upload do vídeo no canal dele, tanto no Dailymotion como no YouTube, para as pessoas que trabalhavam com ele darem uma olhada também. E ele falou para ela que teve um show que os Ray Ray fizeram no The Key Club, em Los Angeles, que era onde eles mais se apresentavam, que depois do show as fantasias simplesmente sumiram. Alguém roubou e que, curiosamente, essa pessoa levou somente as fantasias. Não levou dinheiro, não levou mais nada de valor, somente isso.
E depois disso ele meio que deixou de lado esse projeto, sabe? Ele também não abriu um boletim de ocorrência, não foi atrás da polícia e ficou meio que por isso mesmo. Só que ele falou que ele achou curioso que sempre que ele contratava algum ator para interpretar o Ray Ray, ele tinha que treinar um pouco, porque o Ray Ray tinha os trejeitos dele, né? E no vídeo, os trejeitos dos Ray Ray é exatamente o mesmo dos originais. Então, na cabeça dele, ele pensou, essas pessoas provavelmente assistiram alguns shows e conseguiram copiar para interpretar exatamente igual. E ele falou que os atores que tinham interpretado não tinham nada a ver com isso. Mas o curioso é que não existe só esse vídeo, existe um outro vídeo que também tem o mesmo nome, só que é .avi2. E é um vídeo basicamente a mesma coisa, o cara tá lá tomando a sopa, tá assim, parece que um ângulo um pouquinho diferente, e os dois Ray Ray estão atrás dele, vendo ele tomar a sopa, até que um deles vem correndo, e na hora que ele vai pular em cima do cara, o vídeo acaba. Só que o primeiro vídeo foi o que ficou mais famoso, então a galera às vezes até esquece que tem um segundo. E existem dois motivos para as pessoas acharem que isso foi criação do Raymond. Então existe essa teoria da família que foi sequestrada e uma outra teoria que é que o Raymond criou tudo isso. E isso seria para ajudar a alavancar a banda da irmã dele. A irmã dele tem uma banda chamada Stolen Babies e em um dos clipes os Ray Ray aparecem. E outra coisa é que nessa época aí, eles postaram um vídeo do baterista da banda que se chama Gil, que estava amarrado ao lado de um Ray Ray e o nome do vídeo era Gil is Missing. E obviamente ele não desapareceu, ele não sumiu. Então as pessoas meio que começaram a relacionar uma coisa na outra e muita gente acredita que realmente foi uma criação do Raymond, só que quando ele percebeu que foi pela culatra que as pessoas começaram a associar isso a um vídeo da Deep Web e começou a assustar o pessoal, ele meio que quis se esquivar disso e inventou a história de que as fantasias foram roubadas e fingiu que não era com ele. E teve até um usuário em um fórum que falou que esse clube aí, que ele falou que as fantasias foram roubadas, o The Key Club, nem existia na época em que ele falou que esse crime supostamente aconteceu, o que deixou o pessoal ainda mais desconfiado. A única coisa é que nessa época aí, 2006 mais ou menos, não existia muito esse negócio de viralizar. Tanto que os vídeos que eu tô comentando aqui, por mais que muitos deles tenham sido postados antes, eles foram viralizar de fato, assim, depois de 2010. Então, não tinha muito essa ideia, não teria como ele pensar nisso naquela época, de fazer um negócio assim pra viralizar. Ou só se ele fosse assim, a cabeça muito pra frente. De qualquer forma, o vídeo é um pouco creepyzinho sim, mas me digam aí o que vocês acham, que realmente roubaram as fantasias e são dois lunáticos aí utilizando da fantasia dele para cometer crimes, ou foi só uma ideia dele que não deu muito certo. Indo pro último tópico desse vídeo, esse pra mim é o mais perturbador e assim que eu falar, as mulheres vão entender o porquê. O vídeo se chama Hey Walter, Meet My Girlfriend ou Hey Walter, I Got a New Girlfriend Today. E mostra um cara, ele chega, a câmera já tá ligada em cima de uma mesa, ele chega, senta na frente da câmera, ele é nomeado de Patrick e ele começa a falar com esse amigo Walter dele. E ele fala que ele estava no shopping e conheceu uma mulher muito legal, que eles, né, começaram a conversar e passearam juntos, foram a algumas lojas juntos e que em uma das lojas, uma loja de joias, ela começou a olhar muito para um colar e ele entendeu que ela meio que queria que ele comprasse o colar para ela, mas ela acabou comprando. E depois eles ficaram cansados e ele resolveu levá-la para casa dele.
E aí ele fala, eu sei que ela não curte muito câmeras, mas eu vou mostrar ela pra você. E aí ele vira a câmera e dá pra gente ver que ele tá num porão, tipo um lugar bem bizarro mesmo. E tem uma porta, e ele abre a porta e tem uma mulher deitada meio que de bruços, meio que de quatro assim, com as mãos amarradas. E ela pergunta, ela tá chorando e pergunta pra ele por que ele tá fazendo aquilo. E aí ele entra, a porta fecha e o vídeo acaba. O vídeo também foi postado em 2009, mas ele só foi viralizar de fato em 2016. O fato dele viralizar é que alguém viu e relacionou ele com o caso de uma menina que desapareceu em 2009. Ela desapareceu em agosto. E esse vídeo, curiosamente, foi postado 2 meses depois. Ela desapareceu no dia 11 de agosto de 2009. Ela saiu com um amigo, eles foram para um McDonald's, foram comer, conversar e tal. Esse amigo se chama Kevin. E depois disso, ele falou que deixou ela na casa do namorado dela. Só que esse namorado ninguém conhecia, ninguém da família sabia quem era. E os pais nem sabiam que ela namorava. Mas esse Kevin falou que deixou a menina lá. O nome dela é Kayla Berg. E aí, por algum motivo, as pessoas começaram a assistir esse vídeo e começaram a associar a garota do vídeo com a Kayla. Não dá muito para ver o rosto dela, mas por algum motivo as pessoas achavam ela parecida. E esse vídeo chegou até os pais da Kayla, que ficaram extremamente aterrorizados com a possibilidade de ser a filha deles. E a mãe até chegou a falar que ela realmente lembrava a Kayla, a filha dela. E com tantas denúncias, a polícia teve que investigar e eles descobriram que na verdade o vídeo era um sketch, que eram 2 atores e tinha mais uma terceira pessoa envolvida, provavelmente produziu o vídeo. E a polícia conversou com essas pessoas e viu que o vídeo era fake e não tinha nada a ver com o caso da Kayla. Mas o que assustou é que o vídeo ele é realmente muito realista, ele é caseiro, é muito bizarro, mano, ele é muito bizarro mesmo. E como eu falei, provavelmente assusta muito mais as mulheres por essa questão da vulnerabilidade, pela questão da gente, né, sentir medo de passar por isso algum dia. Eu, assim, de todos os vídeos que eu falei aqui e de muitos outros vídeos que eu já vi, esse pra mim é um dos piores. Porque, por conta disso mesmo, eu tenho real muito medo de sequestro. Então me assusta muito. E por conta disso, né, assustou muita gente, por conta desse realismo. E um fato curioso é que as pessoas envolvidas nunca vieram a público para falar, fomos nós somos os atores, né, a gente que produziu, nunca. Então a gente não sabe quem são essas pessoas. Nos outros casos nos outros casos que eu comentei, sempre, tipo, dá para rastrear e chegar numa origem, sabe? Mas desse daqui não dá. A gente só sabe que a polícia conversou com eles, descobriu que o vídeo é falso e ficou por isso mesmo. A gente talvez nunca vá saber quem são essas pessoas e por que elas fizeram esse negócio bizarro. E sobre a Kayla, infelizmente ela tá desaparecida até hoje, não tem nenhuma pista sobre o paradeiro dela e o caso continua sem solução, para tristeza da família dela, né? É realmente muito triste você não saber o que aconteceu com um filho seu. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou tentar fazer alguns vídeos diferentes, talvez com tops assim, tipo vídeos mais estranhos, uma coisa mais diferente mesmo pro canal, que não seja só o caso criminal ou o caso sobrenatural. Se vocês acharam que ficou bom ou não, tipo Yasmin fica só no caso criminal mesmo, que você não leva jeito pra isso. Enfim, me deem um parecer aqui, me contem o que vocês achem, mas do fundo do meu coração eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês já conheciam algum desses, deixa aqui nos comentários também para eu saber. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui e até a próxima!